A taxa de desemprego de setembro, que foi divulgada pelo IBGE, ficou em 7,7%. É um número positivo, é um número que deve ser comemorado, porque se nós olharmos agosto, a taxa de desemprego era 8,1%. Então nós estamos tendo um processo de recuperação. Os nossos indicadores macroeconômicos todos são positivos e o desemprego caindo significa que a nossa economia começa a se recuperar depois de ter passado por efeitos ruins da crise internacional. Um outro número divulgado pelo IBGE é o rendimento médio real dos trabalhadores, que subiu 0,6% em setembro. Então, rendimento médio real dos trabalhadores subindo 0,6%. Taxa do desemprego caindo de agosto, que estava em 8,1%, para 7,7%. Isto é positivo. Isso significa que a economia efetivamente está em recuperação. A Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores prevê uma alta de 6,4% na venda de automóveis em 2009. Isso vai significar em torno de 3 milhões de automóveis, de unidades licenciadas no ano. É muito automóvel, é um crescimento muito significativo. Se nós observarmos que 2008 tinha sido o melhor ano da indústria automobilística brasileira, passada a crise, nós tendo 2009 crescendo 6,4%, realmente é um número que chega a impressionar. O mês de setembro foi o melhor mês da indústria automobilística em toda a história da indústria automobilística brasileira. Claro que teve aquela história que o IPI começaria a recuperar as alíquotas de antigamente, quer dizer, começaria a crescer a alíquota do IPI, então todo mundo procurou comprar os carros que tinham que comprar, o veículo que tinha que comprar lá em setembro. Mas o que está acontecendo em outubro? Os primeiros 15 dias de outubro, as vendas foram iguais àquilo que estava acontecendo em setembro. Então, esses números surpreendem. A indústria automobilística é grande geradora de emprego e renda. A indústria automobilística não é a montadora, são os sistemistas, aqueles que produzem insumos, são as oficinas, são as concessionárias, são milhares e milhares de empregos gerados. Um setor como esse aquecido significa mais um indicador positivo dentro da economia. O governo federal, a área econômica do governo, está anunciando que a isenção de PIS e COFINS para a compra de computadores, para a produção de computadores, ela vai continuar. Terminaria em 31 de dezembro. O governo está anunciando que vai dilatar esse prazo de isenção, que vai manter por mais tempo esse prazo de isenção. Isso é altamente positivo. Quando nós tínhamos PIS e COFINS e quando tínhamos também o IPI muito alto, o que acontecia? Nós tínhamos muito contrabando, nós tínhamos menos venda de unidades de produtos nacionais do que está acontecendo agora. A desoneração, a redução da carga tributária sobre o computador nacional fez com que aquilo que acontecia em 2004, que nós estávamos vendendo vendemos 4 milhões de computadores no Brasil, produzidos aqui, nós já temos 12 milhões de unidades vendidas em 2008. De 4 milhões passou para 12 milhões. Isso tem a ver com a desoneração, isso tem a ver com a isenção de PIS e COFINS, isso tem a ver com a redução do contrabando, a diminuição do contrabando devido a essa desoneração. Por isso, está acertado o governo federal em ampliar o prazo, fazer com que nós tenhamos uma dilatação do prazo da isenção. E eu espero que essa isenção seja definitiva, que não se venha mais cobrar PIS e COFINS sobre o computador nacional. Como nós esperávamos, na reunião do Copom, do Conselho de Política Monetária do Banco Central, aconteceu a manutenção da taxa Selic em 8,75%. Era o esperado. Não se acreditava que o Banco Central ia reduzir mais a taxa básica de juros. Claro que o ideal é que acontecesse essa redução, mas como a economia está ativando-se, como nós estamos tendo uma economia aquecida agora, como nós temos uns indicadores todos positivos, como a inflação está contida, não existe risco de aumento de inflação, é claro que o Banco Central e o Copom ficou com uma posição de manutenção da taxa Selic em
8,75. É a menor taxa de juros, taxa básica de juros cobrada ao longo da história. Se nós observarmos que esse 8,75 também se reflete no juro para a pessoa física e no juro para a pessoa jurídica, para as empresas, nos últimos 5 anos, nunca nós tivemos um juro para a pessoa física, tá, para o consumidor, para aquele que busca o financiamento no banco, tão baixo. As taxas realmente são as menores dos últimos 5 anos, mas muito altas perto do que acontece no mundo. Eu só dou um exemplo. O cheque especial está com um juro de uma média de 8,79 ao mês. 8,79 ao mês, média do cheque especial que está sendo cobrado no Sistema Financeiro Nacional. Quer dizer, é o menor dos últimos anos, só que absurdamente alto. Isso corresponde a um juro de 174,74% no ano. Então, se nós podemos comemorar uma taxa Selic, que é a mais baixa de tantos e tantos anos, se nós podemos comemorar que em 5 anos nunca o juro médio cobrado do consumidor, da pessoa que busca o financiamento foi tão baixo, ainda estamos com juros altíssimos perto do que acontece no mundo. Ainda vamos ter que avançar muito para ter um juro que signifique algo que aproxime o Brasil de outros países. A Petrobras alcançou um marco que há muito tempo esperava alcançar. Quer dizer, alcançou a produção de mais de 2 milhões de barris de petróleo por dia. É um número altamente significativo. É uma produção que significa que nós passamos a ser autossuficientes na produção de petróleo. Quer dizer, aquilo que nós consumimos, nós estamos produzindo. Então, nós temos que comemorar estes 2 milhões de barris de petróleo dia que nós estamos produzindo. Agora, vocês imaginem o que vai representar o pré-sal. O pré-sal, quando tivermos o início da produção, o início da exploração deste petróleo que está lá a 5, 7 mil metros abaixo do nível do mar, a 300 quilômetros da costa, quando tivermos a produção do pré-sal, chegaremos em 2020, e isto vai ser alcançado com certeza o dobro dessa produção diária. Em vez de produzirmos 2 milhões de barris, estaremos produzindo 4 milhões de barris dia em 2020. Claro que o Brasil até 2020 terá um aumento daquilo que necessita, daquilo que utiliza, daquilo que consome, só que vamos exportar muito petróleo. Então, o pré-sal significa um novo momento para a economia brasileira e significa um futuro de muito mais desenvolvimento para o país.